Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos vocês aqui por prestigiar o nosso evento. Bom, a maioria das pessoas aqui são carinhas já que vemos sempre. Tem algumas carinhas novas aqui. Então, vou falar rapidamente sobre o BHD, né, o Brazilian Health Devices. Para quem não sabe, a Bimo tem um projeto de exportação desde 2002, em parceria com a Apex Brasil, que é o Brazilian Health Devices, que a gente chama carinhosamente de BHD, que o objetivo do projeto é o fomento das exportações da nossa indústria brasileira. Então, a gente faz ações de promoção comercial fomentando as exportações da saúde da nossa indústria. Além das feiras internacionais, né, os projetos compradores, as missões comerciais, que faz parte da promoção comercial internacional, a gente tem também o departamento de acesso a mercados, no qual a gente faz algumas buscas, alguns estudos de mercado para o nosso setor. A gente também faz algumas buscas de compradores internacionais, de acordo com a demanda de vocês, a gente tem uma base para isso. Então, de forma bem resumida, para aqueles que ainda não conhecem, esses são alguns dos trabalhos que o BHD faz e oferece para os associados. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês os dois parceiros, que é a Daniela Ferreira e o Paulo Passarini. Passarini, a maioria de vocês já conhece. A Dani, ela é consultora internacional, especialista em marketing estratégico, com mais de 28 anos de experiência, é CEO da Up for Market, e o Passarini, que tem mais de 24 anos de experiência em regulamentação de dispositivos médicos, CEO do grupo Passarini. Ambos são instrutores do instituto que a Bimo tem, né, um braço da Bimo específico para capacitação das nossas empresas. Então, a gente tem diversos temas, né, de cursos que a gente promove. A Dani está começando agora com a gente. Logo vamos ter o próximo curso dela, que é Construindo a Jornada Internacional. Então, para aquelas empresas que querem se aprofundar mais nos temas de internacionalização, do mercado internacional, das melhores estratégias, a gente vai ter o curso dela em breve. E o Passarini, que dá diversos cursos aqui de temas de regulatório internacional. Tem o FDA, tem o curso que a gente vai ter na semana que vem, que já estão com inscrições até encerradas, da regulamentação na Argentina, regulamentação no México, regulamentação no Uruguai, são diversos temas. A gente vai colocar para vocês o link também no chat. E aqui também tem os próximos temas para vocês darem uma olhada, as datas e o QR Code. Daí só encurta isso para as pessoas conseguirem ler o QR Code, que vai direto para o site da Bimo na agenda de cursos. Vocês vão conseguir ver lá todos os cursos que a gente oferece, os temas e os instrutores para cada um deles, tá bom? Antes da gente começar o nosso bate-papo, né, sobre exportação, planejamento e práticas regulatórias, eu vou passar a palavra primeiro para a Daniela, depois para o Passarini, para eles se apresentarem rapidamente e aí a gente já começar a parte do nosso bate-papo aqui hoje, tá bom? Obrigada mais uma vez, gente. Dani e Passarini, sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada aí a todos. Uma ótima manhã. É um orgulho estar aqui com vocês, fazendo parte desse time. Então, falando um pouquinho aqui de mim, já falamos muito, não é? Mas eu sou baiana, tenho sotaque, estou com uma roupa mais agasalhada do que a maioria, porque estou no frio. Eu vivo em Lisboa, estou já internacionalizada. A minha experiência é muito de marketing estratégico internacional, então eu tenho uma atuação muito voltada para a parte comercial
Então, usando o marketing, vamos dizer assim, para ter resultado efetivo comercial. Então, o conteúdo que a gente traz, toda a minha visão, ela está muito embasada em como ajudar, usar as estratégias de marketing para realmente fazer negócios, para tirar o melhor proveito das atuações. Então, acredito que possa colaborar com vocês, fica à disposição também, quero aprender bastante, que é um segmento novo, mas marketing e vendas é um mundo igual, né? Então, vamos entrar nisso com todo o carinho, né, e toda a dedicação, e o que eu puder contribuir vai ser um grande prazer, tá bom? Passarini, por favor, se apresente agora. Obrigado, Daniel. Obrigado, Larissa. Obrigado, pessoal. Estou vendo aqui a maior parte, estou lendo os nomes que estão aqui cadastrados, né? Que aparece para mim do lado, são grandes. Eu não gosto de falar parceiros, clientes, é um nome pesado, são amigos, amigos que me acolheram nessa jornada, que começou já tem algum tempo. Em 2015, eu participo da primeira feira internacional do grupo Passarini, né? E depois disso, vocês sabem, quem já me conhece, quem não me conhece sabe que eu estou presente em todas as feiras internacionais que a BIMO participa, quase todas, porque são várias, né? Sempre tentando somar e ajudar e mostrar esse caminho da regulamentação. E também durante esse período a gente acabou conversando bastante com todos, né? Com as pessoas que estão na feira. E aí a gente acaba ganhando e vendo pontos positivos, pontos negativos, o que soma, o que não soma, e justamente para a gente tentar abrir essas fechaduras que fecham essa porta que é a entrada do mercado para exportar. Então, muito obrigado a todos. Obrigada. Bom, a gente vai começar. A ideia aqui é um bate-papo mesmo. Eu vou provocar a Daniela e o Passarini com algumas perguntas. E vocês, participantes, podem usar o perguntas e respostas que está aí embaixo, podem mandar as perguntas, que a gente vai colocando aqui junto com as perguntas que a gente também programou para fazer aqui a provocação, com os nossos dois palestrantes, tá? Vou fazer a primeira pergunta para a Daniela. Dani, qual que é a importância do planejamento estratégico para a internacionalização de empresas brasileiras no setor de dispositivos médicos? E qual que é a melhor forma de determinar um novo mercado para a atuação da empresa? Bem, eu acho que o planejamento ele é importante em todos os mercados. Nesse especificamente, eu diria que ele ainda é mais importante porque estamos num mercado com uma regulação mais pesada, um mercado mais competitivo, que envolve um conhecimento científico também. Então, planejar é uma forma da gente antever cenários e ter mais sucesso comercial. Então, quando a gente faz planejamento, a gente olha para a empresa, a gente vai ter que olhar para o mercado e vamos ter que criar uma estratégia de aproximação com esse mercado. E o planejamento, ele é uma das formas, é o caminho que a gente vai escolher para fazer isso. Tem um conceito, Lari, também muito interessante, que a gente às vezes usa essas palavras de marketing e esquece que o planejamento estratégico, ele está ligado à estratégia da empresa. Então, ele vai ter um impacto mais longo, ele vai ser maior a nível de resultado e impacto. Então, ele precisa, consequentemente, ser mais planejado. E a internacionalização precisa de planejamento estratégico, porque ele vai modificar a empresa, ele vai modificar a estrutura e os recursos que a empresa tem, e ela precisa avaliar isso tudo de uma forma bem importante. Outro conceito importante sobre planejamento é que ele envolve tempo, recurso, objetivo, né? E como a gente vai equilibrar isso. Então, às vezes, você tem o dinheiro, você tem o tempo, mas você não tem um objetivo tão claro. Que internacionalizar não pode ser um objetivo, eu tenho que ter um objetivo específico, eu tenho que ir mais assertivo no que eu preciso alcançar. E, visto isso, eu acho que o planejamento traz benefícios no sentido de, sobretudo financeiros, de você vai poder antever cenários, vai poder prever desafios e lidar melhor com as oportunidades, né? Você vai também analisar viabilidade ou não daquele projeto, você vai olhar quais são os fatores limitantes, por exemplo, a regulamentação é uma coisa muito importante nesse setor, que pode ser impeditiva para você acessar o mercado, pode demorar muito tempo para você se preparar para acessar aquele mercado.
E você tem que lidar também com os aspectos de ordem mais prática, vamos dizer, comercial, cultural, é, ali de regulamentação e também a nível de comportamento de consumo, né? Então, eu acho que isso já dá a gente uma importância significativa do planejamento estratégico. E como é que a gente vai escolher mercado, né? Eu tento trazer sempre uma visão prática sobre assuntos subjetivos, vamos colocar assim. A gente tem que tentar ter uma visão do quantitativo, eu vou olhar números, dados de mercado, movimentos, trade map ali, os NCMs, onde que mais compra, que mais vende. Uma outra forma de fazer é a gente, que eu acho que é a mais importante, é a gente usar a parte a análise qualitativa, eu vou olhar a tendência, movimento de consumo, o próprio regulatório entra aqui, a regulamentação, aspectos culturais também, né? E aspectos pertinentes àquela cultura, liberação ou não, hábitos de consumo também tem que ser colocados. E o terceiro é o estratégico, que vai misturar os dois e considerar também, gente, o que é importante para o meu negócio. Então, às vezes, duas empresas estão no mesmo segmento, elas podem ter objetivos parecidos de mercado, mas os recursos dela podem fazer com que elas façam escolhas diferentes de um mercado ou outro. Então, o mercado melhor é o mercado onde eu vou conseguir ter um acesso rápido, onde eu vou conseguir ter menos problemas ou vai ser mais barato para mim acessar, eu vou ter um parceiro, eu vou ter algum tipo de facilidade. Então, isso é muito específico. E às vezes eu observo que as empresas internacionalmente elas meio que tentam fazer o mesmo caminho. E esquecem que a questão da escolha de mercado estratégica, de certa forma, tem uma macrovisão, mas eu tenho que fazer uma leitura da minha realidade, senão eu não consigo fazer uma escolha que seja boa ou que seja a melhor escolha para o meu negócio, tá? Eu acho que respondi aí, não foi, Lari? Foi uma pergunta grande, uma resposta grande, tudo certo. Respondido. Pegando o gancho, né, agora voltando mais para o tema regulatório, passando a pergunta agora para o Passarini, né, pegando o gancho do planejamento estratégico, como que o regulatório, Passarini, pode contribuir nessa expansão internacional da empresa? Quais são aqueles principais desafios que elas vão enfrentar durante o processo? Claro que tem muitos desafios que são imprevisíveis, né? Mas quais são aqueles que pelo menos as empresas conseguem amenizar, conseguem prever, já conseguem estar preparadas quando elas vão fazer essa expansão internacional? Larissa, vamos lá. Primeiro ponto, só complementando, que se a Daniela me permite aqui um detalhe, até mesmo pela vivência que eu tenho com as empresas que a gente convive, eu enxergo uma situação sobre o planejamento internacional das empresas, que eu vejo assim, as empresas, em primeiro ponto, ela quer fazer a mesma coisa que ela fazia há 10, 15 anos atrás. Não é mais assim. Não funciona assim esse mercado. Esse mercado mudou. Nos últimos anos, nós tivemos gigantescas ações que ocorreram no mercado. Tivemos pandemia que modificou um monte de atividades. Tivemos a entrada de novas gerações que compram de forma completamente diferente, que não é o mesmo perfil. E eu vejo a maior parte das empresas insistindo em metodologias, em situações que deu certo na década de 90. Fazem 24 anos da década de 90 para cá, quando nós terminamos a década de 90. Não vai funcionar. Não vai funcionar, tá? E mesmo no Brasil, né? Mesmo no Brasil, muitas vezes as empresas nadam em berço esplêndido. Por que eu falo nada em berço esplêndido? Em primeiro lugar, empresas estão situadas na nona economia do mundo. Uma economia que mal ou bem tem poder de aquisição muito forte. Isso eu escutei do diretor de uma mega multinacional da nossa área, posso até citar, que é da Allogic, a qual ele falou, não tem como ficar fora do mercado brasileiro. Não tem como. E isso eu enxergo nas empresas que estão lá fora querendo adentrar aqui, porque é um mercado gigantesco. Aí as empresas que estão aqui vão fazer um lançamento lá fora e não tem um pingo de planejamento. E aí entra a parte de regulamentação. Entenda um ponto. Nós temos uma porta. A regulamentação é essa porta. Se você não abrir essa porta, você não vai passar para o outro lado para exportar. Esquece. Essa porta tem inúmeras fechaduras. Cada
fechadura vai precisar de uma chave. E a regulamentação é essa porta e cada chave é um ponto que nós temos que colocar. Passarinho, seja mais claro, seja objetivo. Legal. Você quer exportar? Quer. Que país? Não sei. Bom, então a primeira pergunta que eu vou lhe fazer, descubra qual país que você quer exportar. Foi o que a Daniela falou. Entra junto com essa parte. Regulamentação não é mais como era há 10, 15 anos atrás. Países que não pediam nada, nada, hoje pedem. Exemplo, Chile. Chile, até o ano passado, praticamente não tinha exigência nenhuma. Hoje já colocou diversas exigências e muito provavelmente até o final do ano entrará novas regras. Paraguai não precisava de quase nada. Hoje o Paraguai tem um sistema de regulamentação muito interessante. México, COFEPRIS, que a gente está passando por diversos problemas de atraso, o nível de exigência é tão grande quanto a Anvisa. E se vocês pararem para olhar, a própria Anvisa subiu a régua. E aí eu escuto das empresas a seguinte situação: aonde nós vamos parar? Então, há um produto mais seguro e com maior performance. Há poucos dias atrás eu recebi um follow-up de uma empresa que até faz parte da BIMO, toda essa situação, que recebeu uma auditoria de um FDA. E ele me fez a seguinte situação: então, a Anvisa se preocupa muito com segurança e vem cada dia mais se preocupando com a performance do produto. Enquanto o FDA já se preocupa absurdamente com segurança e com a performance do produto. E essa é a tendência internacional. Mostrar que um produto, hoje, além de segurança, ele entrega performance. Ele faz aquilo que ele promete fazer. E aí eu escuto aquela frase: eu faço isso há 30 anos. Legal, e há 30 anos você ainda não provou ainda? Você não conseguiu trazer isso para a documentação? Só para a gente complementar aqui, nós não podemos esquecer um conceito muito básico quando a gente fala de regulamentação. Muito. Primeiro ponto, eu tenho que provar para um terceiro, geralmente é um técnico de alguma agência governamental, através de prova escrita e não de sustentação oral, que o seu produto tem segurança e tem performance. E lembre-se, existe inúmeras marcas. Você entra numa feira, como nós acabamos de voltar há poucos dias da Informa, né? Muitos aqui estão lá. Quantas marcas, quantos fabricantes diferentes estavam lá? Quem é você perante ao fiscal que está analisando para falar: meu produto tem 30 anos de mercado? Ele vai tratar todos por igual. Se você tem a documentação correta, ali você vai entrar. Então, basicamente, hoje, entendam, de 2015 para cá, tudo mudou e mudou muito, mudou absurdamente e continuará mudando. E não é só a regulamentação, são técnicas de venda, informática, meios de falar com o seu cliente mudou, forma de atendimento ao seu cliente mudou, né? Se você hoje não está antenado a essa situação, você vai ficar parado, você vai ficar atrasado no tempo e você vai ficar reclamando que os concorrentes estão passando à frente. Reclamando que os concorrentes estão passando à frente. Então, isso é hoje regulamentação e essa é a nossa ideia macro central de regulamentação. Bom, pegando o gancho de todas essas mudanças, né, que a gente sempre passa, a cada ano tudo muda, a regulamentação muda, o mercado muda e a gente precisa estar atento, né, a isso. Eu vou perguntar para a Dani, quais são as vantagens competitivas que você acha que as empresas podem explorar quando elas estão passando por esse processo de internacionalização? Bom, eu acho que os brasileiros, nós brasileiros no geral, somos muito bons em muita coisa que nós fazemos. E às vezes, por estar dentro do Brasil e não
não ter experiência de olhar para fora, a gente esquece disso. A gente subestima a nossa capacidade de inovar, de ser criativo, de diferenciação. E, sobretudo, nessa área de saúde, gente, eu vivo na Europa, em Portugal, venho de uma família de médicos, então, na minha casa, eu até brinco que eu sou um pouco médica nessa área de saúde, né? O pessoal até respeita meu jaleco de mentira, mas se eu tiver doente, eu gostaria de estar no nosso país, porque eu acho que a gente é muito melhor e muito mais humano, muito mais cuidadoso em relação aos critérios de lidar com a questão de saúde. Isso se reflete em tudo que a gente faz, nos materiais, na forma de pensar, na forma de utilização. Então, primeiro diferencial que a gente tem talvez seja de custo-eficiência, né? Nosso produto vai ter um custo, uma qualidade alta, vai ser cientificamente, ele vai ter avanços e vai ser criativamente desenvolvido e vai ser produzido com custo mais baixo do que em muitos países, né? Depois a gente tem essa capacidade de inovar. Eu acho que a gente cria muita coisa e adapta também. Então, se eu tenho uma solução que já está funcionando no Brasil, mas eu preciso que ela entre no mercado, eu rapidamente o brasileiro consegue ter essa capacidade de ajustar, né? Isso é uma tendência de você criar essa adaptação. Isso é um fator muito forte de diferenciação competitiva. Se eu consigo fazer aquilo sob a demanda do cliente, ou se eu consigo fazer do jeito que ele precisa. Então, isso é um fator forte que eu diria que a maior parte das empresas brasileiras consegue fazer isso com muito mais facilidade do que empresas estrangeiras, sobretudo, por exemplo, europeias, né? Qualidade, nós somos bons, além da inovação, a gente é bom em qualidade. E também acho que a gente consegue ser muito relacional. Então, comercialmente, isso é muito bom. A nossa capacidade de comunicação é muito boa, de vender, de explicar um projeto, de explicar a função, de demonstrar isso. E isso tem que ser bem explorado. Apesar de estarmos numa indústria científica, a gente precisa explorar mais os recursos de marketing, usar um pouco da criatividade, inovação, vídeo. A nossa capacidade de vender um produto é muito boa, é muito maior do que a maior parte dos outros países, eu diria. E a gente tem que explorar isso muito bem para ter um desempenho melhor. Cientificamente, eu acho que a gente precisa se empoderar disso também. Isso é o próximo fator de. Eu acho que nós temos todas essas coisas, mas nem sempre estamos empoderados de que realmente somos tão bons. E isso requer um pouco do que a gente falou no começo. O planejamento tem um aspecto muito importante que é a gente pesquisar. Quando eu olho para cenário, quando eu vou planejar, eu tenho que entender o nível de diferenciação do que eu estou oferecendo em relação ao mercado. Então, isso vai fazer com que eu possa entrar nesse mercado com mais segurança e comercialmente ter um melhor desempenho, tá? Então, eu acho que a falta de conhecimento sobre a performance dos mercados pode diminuir a nossa força comercial competitiva. Mas eu acho que nós temos todos esses aspectos a favor da jornada, e eu diria que nós, em alguns setores, até somos destaque e referência no mundo em relação a essa área, né? Então, eu acho que basicamente é vender isso e entender que a gente tem diferenciais competitivos e planejar, é só como organizar as ferramentas. Eu acho que esse é um ponto, talvez, Lari, que a gente possa melhorar. Como a gente tem muitos pontos que nós somos bons e já estamos acostumados a ser bons, a gente não está acostumado, talvez, a planejar como usar essas ferramentas da forma correta, né, Passarino? Inclusive, usando essa questão da regulamentação, entendendo o quanto é difícil, quanto é fácil. Então, é planejar mesmo. Eu acho que o cerne da questão do que a gente vai discutir hoje envolve planejamento para tirar força competitiva, sabe? Às vezes é só isso. A gente tem, né, todas as ferramentas, é o melhor manusear delas, né, o melhor jeito de usá-las. Bom, Exatamente. Passarini, eu queria que você comentasse um pouco como o conhecimento das normas e padrões internacionais pode facilitar a entrada das empresas nos mercados internacionais. Legal, tá? Vamos lá. Pegando o gancho da Daniela, o planejamento que vocês estão fazendo para os países a qual vocês querem exportar, ele é fundamental também, parte desse planejamento, a gente trazer para dentro da regulamentação. Como eu brinquei com vocês, a regulamentação ou ela abre a porta ou ela fecha a porta, né? E o que vem mudando hoje? O que a gente vem percebendo? E aí a gente vai entrar na parte de normas. O que eu venho percebendo é que muitas vezes as empresas elas esperam ter uma provocação de um cliente
de um interessado no país X ou no país Y para ela tomar uma ação. Hoje, os tempos médios de regulamentação subiram absurdamente, tá? E não é algo que seja do Brasil ou da América Latina. Estados Unidos, 7, 8 meses, Europa, 1 ano e meio, Japão, 6 a 9 meses, Austrália, mesma atividade. Então, é uma tendência mundial isso. Se vocês olharem um avião, ele gasta 10 anos para fazer uma regulamentação. Um produto médio, bem montado, 1 ano e meio. Planejando, esse tempo diminui. E passa como planejar essa situação. Então, tudo começa lá no projeto, pessoal. Tudo está lá no projeto. Eu vejo a maior parte das empresas, elas voltam das feiras com ideias incríveis, maravilhosas. Ou tem ideias internas, por inovação, como a Daniela mesmo disse. Perfeito. Em qualquer uma das áreas, em qualquer uma das situações, esquece você achar que você vai pôr um produto no mercado após você ter ideia em 3, 4 meses. Não vai. Dependendo do tipo de produto, nós estamos falando em 2, 3 anos. Tá? 2, 3 anos. Isso é muito simples de se entender. Lembra que eu comentei agora há pouco que eu tenho que provar para o terceiro segurança e performance? Numa situação bem de leigo, o que nós estamos precisando aqui de ensaios e avaliações clínicas ou pesquisa clínica. Isso o mundo hoje fala, tá? Isso o mundo hoje coloca. Então, gente, hoje é muito, muito importante você planejar seu projeto, fazer ele nascer certo. Passa, como assim? Tá, primeiro ponto. Você sabe qual é o seu projeto? Sei. Então, mas você tem protótipo? Sim, tem um protótipo. E geralmente você quer fazer o quê? Lançar o protótipo, é o que eu pergunto para as empresas? É isso. Então, você já nasceu com o teu projeto errado. Por quê? A maior parte das vezes falta documentação para essa atividade, entendeu? Falta toda a parte de documentação que você estrutura. E aí, se você não tem documentação adequada, você geralmente não vai, documentação de projeto, dizendo, geralmente você não tem os ensaios adequados. Quando você não tem ensaios adequados para esse produto e você quer entrar num país X, você vai ter problemas, porque você vai ter que voltar lá no início para começar a fazer ele nascer certo. Numa síntese, é importante quando nascer esse projeto, você já tem noção, tem em mente quais países você quer tentar exportar. Você vai atacar para exportar. Não tem um pingo de noção para isso. Então, no mínimo, você vai ter 3 situações em mente. Como assim? Primeiro, esse produto vai precisar ser lançado na Anvisa? Vai. Quais são as normas que eu tenho que aplicar para a Anvisa? Quais são as regras? O que a Anvisa está me cobrando hoje? 2. Você vai querer ter uma certificação CE ou FDA desse produto? Caso afirmativo, já vamos nascer com esses documentos, com essas ideias, com esse projeto, certo? Como assim certo? Eu já vou nascer com um projeto com a documentação básica, dados de entrada, verificação, validação e tantos outros documentos que tem. Validação de linha de produção, validação da minha embalagem, validação do meu teste elétrico ou mecânico. Gente, quando você já nasce um produto com isso, aquele exemplo que eu dei das portas e das fechaduras, você já abriu diversas fechaduras dessa. Sobrou poucas para você abrir. Passa, mas vem cá. Hoje todo mundo está pedindo ensaio, normatização? Sim. Como assim? Tá, vamos pegar exemplo. Peru, um país que há 10 anos atrás não pedia quase nada. Hoje, por exemplo, você não adentra no Peru se você não tem ou boas práticas de fabricação ou ISO 13485. Se o teu produto é um classe 3 ou um classe 4 aqui no Brasil e tem testes elétricos, é um equipamento, o Peru está cobrando. Ele vai pedir para você. Tá, então eu vou ter que fazer ensaio para cada país? Não, esse é o grande segredo. Quando você nasce com o produto certo,
Quando você já senta e monta um planejamento, os ensaios podem ser aproveitados para quase todos os países. Tem pequenas diferenças? Tem. Tem pequenos detalhes? Tem. Mas se a gente já tem essa noção, você já faz um ensaio completo, um ensaio correto, e aí você está perfeitamente adequado para entrar em diversos países. E você ganhou facilmente 6, 8 meses em cima dessa situação. Mais um exemplo para ficar bem claro. Tem um produto biológico, precisa de biocompatibilidade. Gente, é um teste de 6 a 8 meses que você vai ter que fazer. Ele é igual quase para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, para o Brasil. Então, se ele nasceu certinho e bonitinho, você vai conseguir utilizá-lo em todos os locais. Importante, muito importante. Gente, olha, nós hoje temos um delay, muitas vezes, nos registros nossos da Anvisa. Como assim, passarinho? Então, seu produto foi registrado lá em 2010, 2009, e você fez uma primeira renovação e agora vai partir para uma segunda renovação, né? Cuidado, cuidado. Anvisa não é mais o que era há 5, 6 anos atrás. Seu produto não irá passar direto. Ah, sim, por que você está falando disso? Nós estamos falando de exportação. Então, estou dizendo isso porque você vai precisar até mesmo daquilo que dos ensaios que você vai utilizar para o FDA, você vai utilizar aqui para a Anvisa hoje para renovar seu produto. Então, tenha atenção sobre esse tema. Acho que é isso, porque tem mais coisas que aí depois eu posso complementar. Olha, pegando o gancho, a gente recebeu aqui duas perguntas. Como você já está aí falando sobre o tema, eu vou ler para você a pergunta do Alexandre da FAME. Ele conta aqui que ele iniciou exportando para a América Latina, né, onde as exigências do processo regulatório eram mais parecidas com as brasileiras. Eles evoluíram para Estados Unidos e Comunidade Europeia, onde não faltam informações para conseguirmos os registros. E agora estamos fazendo planejamento para outros mercados como Noruega, Suíça, Sérvia, Japão, Nova Zelândia, entre outros. E ele está com dificuldade de encontrar informações necessárias para essas regulamentações. Então, ele pergunta como ele pode conseguir essas informações aqui no Brasil. Muito bom. Em primeiro lugar, parabéns, Alexandre, por essa jornada incrível, né, de estar exportando para tantas empresas. Gente, regulamentação cada vez mais é um tema mais técnico. Para nós, aqui na Passarini, a gente tem 40 pessoas. Direta. Indiretamente, nós somos mais de 150. A gente atua com parcerias em diversos lugares diferentes. E até mesmo para nós, tem hora é difícil conseguir essa regulamentação, essas informações, tá? Principalmente de países que, como citou, países que não têm tanta empresas, não tem tanta demanda. Acho que essa é a palavra correta que eu tenho que usar, não tem tanta demanda. A única fonte que tem, nós temos duas fontes, duas situações básicas. A primeira é a internet. Não existe um guia pronto para regulamentação para cada país. E aí eu entendo a confusão, porque da mesma forma que o site da Anvisa é difícil para navegar, o site do FDA é pior, o site da Comunidade Europeia pior ainda, né? São sites que é difícil para achar o que se quer, que tem particularidades dentro desse ponto. A situação mais comum que a gente vê hoje e mais utiliza é realmente usar um serviço de uma empresa, de uma consultoria para dentro dessa atividade. Porque não existe hoje realmente um guia pronto e prático para alguns países. Por que não tem, passarinho?
E aí há uma resposta bem direta e bem objetiva. As empresas de regulamentação, quem geralmente coloca isso no mercado, quem geralmente publica, coloca artigos, manda e-mail, manda esse tipo de situação, são as consultorias. Elas que param para montar esse tipo de material, traduzir o que está escrito nas normas, né, nas regras, nas leis, e colocar de uma forma mais simples. Mas muitos países você não tem demanda. E aí, como você não tem demanda, você não acaba parando para construir esse tipo de material. Esse é um ponto importante. O que acontece? Então, isso se torna difícil de localizar. Então, realmente, Alexandre, Japão, existe uma baixa demanda no Brasil pelo Japão, né, para essa atividade. Você citou também aqui, deixa eu pegar aqui alguns países que você citou, tá? Nova Zelândia é um país bem complicado. Noruega tem algumas particularidades, assim como a Suíça. Então, realmente, as informações, você vai localizá-las diretamente ou no site das agências reguladoras de cada país ou com empresas de consultoria. Não existe outra fonte que eu conheça hoje que se fosse mais prático, né? Obrigada, Passarini. Bom, a segunda pergunta é para você, Dani. É um participante anônimo, não se identificou. A pessoa pergunta quais as melhores opções para conhecer melhor o mercado que desejamos entrar. Que desejam exportar, não é? Então, eu acho que a primeira escolha de mercado tem que olhar tudo internacional começa dentro de casa, começa na empresa. Qual é seu objetivo? O que é que você tem a oferecer para o mercado? Depois você tem que cruzar isso com o que o mercado internacional tem a oferecer, quais são os mais fáceis e mais difíceis. E eu diria que a chave para resolver isso é olhar um pouco o estratégico, que ele envolve muito do qualitativo. Se o seu produto está numa fase de vida que no Brasil ele pode já não ser uma inovação, nesse outro mercado ele pode ter uma inovação, ele pode ser uma novidade naquele mercado, isso também pode ser uma estratégia. Então, a escolha do mercado tem a ver, no geral, com o mercado que vai ser mais fácil para você acessar. Eu diria que entre todos os conjuntos, fácil no sentido regulatório, no sentido comercial, no sentido técnico, isso se seu objetivo é internacionalizar de forma mais rápida. Se você falar para mim, eu tenho um produto que é muito diferenciado, então eu tenho que considerar isso na escolha do mercado. Então, qual é o mercado que vai mais valorizar esse mercado, ou essa solução? Então, eu preciso sempre cruzar o que eu tenho com os mercados-alvos, mas sempre a definição de mercado, ela é objetiva. Eu atendo comercialmente empresas concorrentes. E as empresas acham, muitas vezes, ou temem, que elas estão no mesmo concorrente, que elas vão estar exatamente vendendo para a mesma coisa. A gente não pode esquecer que dentro de mercado existe uma coisa chamada posicionamento. Eu posso ter a mesma solução, que resolve o mesmo problema, que tecnicamente é igual, mas uma custa 2, 3 vezes mais, está voltado para o mercado premium, e outra é muito mais simples. Isso no segmento aqui, gente, pode ser desde um utensílio, uma touca, uma luva, um acabamento, até coisas que envolvem utensílios que eu vou deixar dentro de um paciente ou que eu vou usar para fazer uma cirurgia. Então, tudo tem posicionamento, tem valor agregado e tem mercado. Então, eu preciso entender quais são os mercados que vão conversar melhor com a minha solução dentro do meu objetivo comercial. Isso também vai fazer com que vocês consigam escolher esse mercado de acordo com o que é mais fácil para mim, com o que eu tenho e com o que o mercado precisa. É um jogo de encaixe, de certa forma, onde eu consigo flexibilizar do meu lado. Eu não, dificilmente você vai ter uma empresa que está 100% pronta para o mercado, ou um produto está 100% pronto, todo produto vai ter que ter algum tipo de adaptação, mas eu tenho que ir pelo caminho que isso vai ser mais tranquilo, porque a jornada internacional, ela vai ter aprendizado.
mesmo para quem está na jornada há muito tempo, toda vez que você muda de país, que você muda, faz algum tipo de ajuste, você vai ter que aprender alguma coisa a mais, vai ter que ter um esforço. Então, eu tenho que dimensionar isso, o que está aqui fora, o que eu tenho aqui dentro. Então, acho que essa leitura requer análise, requer pesquisa de mercado, de concorrente também, né? E tem que cruzar isso com o que você tem a oferecer. E aí você vai encontrar a melhor interseção, vamos colocar assim, de mercado. O que é mais fácil, o que eu vou ter mais chance de sucesso e o que vai ser mais rápido de eu conseguir, ou talvez menos custoso, né, para esse mercado. Eu diria que é isso. O ponto não é só olhar para fora, é olhar um pouco para dentro e ver o que vocês têm e o que é objetivo. A empresa pode ter muito dinheiro, ela pode ter muito recurso, mas se não for objetivo dela acessar, às vezes, uma solução fácil, isso vai ser trabalhoso, isso pode ser difícil. Então, eu não posso desconsiderar os recursos com os objetivos para a escolha de um mercado. Não sei se respondi aí. Respondeu. Bom, Ô, Dani, se a pessoa tiver só mais algum para comentário, pode deixar Complementa aí, aí nas Passarinho. perguntas. eu só queria colocar um ponto aqui também que é interessante. Você estava comentando isso, né? O pessoal muitas vezes subestima o poder da feira. Eu estava entendendo, escutando o que você estava comentando, né? E estava pensando aqui também, tá, mas espera aí, como eu posso utilizar as ferramentas que eu tenho na mão hoje para ajudar, né? E o pessoal, muitas vezes, eu vejo subestimar o poder que tem na feira, né? Naquela exposição dele, justamente para poder colher informação. É, Fica algumas sugestões aqui que eu acho interessante, que eu aplico até mesmo para aqui dentro do Grupo Passarini, né? Em primeiro lugar, o cliente está ali conversando com você, tentando entender o teu produto. Você pergunta para o cliente se era aquilo que ele estava esperando, se era esse a situação ou se ele esperava algo diferente, né? Quando um cliente faz contato com você e depois acaba não dando certo, você tenta entender qual é o motivo, se foi preço, se foi qualidade, se foi logística, se foi a tecnologia que você teve, né? Quais são os resultados que você tira daquilo ali? Você vai para uma feira, né? Tão importante que é as feiras que você está colocando sua cara a tapa no mercado. Você fez uma propaganda antes, né, Dani, para o pessoal, né? Você já é a segunda, terceira feira que você está indo. Quem que você espera encontrar lá? Ah, eu espero encontrar pessoal do Paquistão, eu espero encontrar pessoal do Irã. Tá, mas tu mandou e-mail para esse pessoal, tu entrou no Google, viu quem são os principais distribuidores, mandou um convite para você receber ele nessa feira, né? Esse tipo de ação, né, Dani? Aproveitar a feira para esse tipo de ação também, né? Sim. Aqui a questão era mais sobre como escolher ainda o mercado, né? Mas as feiras Uhum. são formas, eu diria até complementando, Passarinho, da gente também entender, fazer uma pequena imersão no mercado, até como visitação, para você entender se aquele mercado tem uma facilidade ou não. Porque às vezes as empresas também, como a gente conversou antes, elas vão muito no que está todo mundo indo, né, fazendo, e tem que se trazer isso para dentro do seu negócio. É bom para você, às vezes um mercado que não é tão glamuroso como outros pode lhe trazer muito mais dinheiro, né? Então, sob esse ponto de vista de escolha de mercado e essa coisa da feira, eu acho que tem que usar as feiras também para entender esses novos mercados, mesmo eles não sendo específicos, a gente ainda tem uma abrangência de entendimento internacional, eu acho, uma imersão rica, que também é valiosa. Na minha jornada internacional, eu fiz a internacionalização de um produto um outro segmento, e é muito diferente a gente ter uma visão estratégica, intencional e uma visão prática. Então, a realidade é diferente da ficção, vamos dizer, do campo do ideal. Então, essa aproximação de imersão de mercado é muito importante. Mesmo que você vá a uma feira, a um mercado, como um visitante, que você vá ali entender aquele mercado, isso é uma forma, também respondendo a pergunta que foi feita aí, eu complementaria isso. É uma das estratégias, talvez, de você checar se um mercado ele realmente é para você, ou se você vai para eliminar, mas isso pode ser muito útil também. Ô, Dani, e assim,
eu acho que tem muito legal que você comentou agora, porque eu vejo muitos clientes chegarem em mim e falar da seguinte situação. Passarini, acabou de levantar aqui da minha mesa o cara do Peru, o cara do Equador, e ele vai querer importar, tá? Eu estou passando a regulamentação, mas o que vai colocar toda essa parte? Aí você entra e fala assim, mas esse mercado é importante? Esse mercado é o mercado que você quer atingir? Esse mercado você vai ter penetração? E aí eu escuto algumas vezes do cliente assim, ah, mas eu não vou gastar nada mesmo. Você não vai gastar nada? Quem disse que você não vai gastar nada? Só o tempo da tua equipe para munir esse pessoal de informação e documento custa uma verdadeira fortuna. E será que você não está dando, será que você está dando o tiro certo ou será que você está dando o tiro errado? Ou você tem equipe ilimitada e dinheiro ilimitado, né? A hora ali dentro ela é muito importante. Então, nem sempre o mercado que você quer, que você recebeu uma provocação, é o mercado onde você quer entrar, né? Sim, eu concordo. Eu ia entrar num outro tema, pegando o gancho, né, das feiras internacionais, mas chegaram duas perguntas que ainda é sobre os temas que a gente está conversando aqui. Então, eu vou continuar, depois a gente volta para os outros temas, tá? À Dani, vontade. a Gabi Francis pergunta, dentro da sua resposta, se você tem alguma ferramenta para indicar de pesquisa de mercado. Ah, tem muitas ferramentas. Isso dá para fazer até um curso. Mas uma ferramenta, eu diria o seguinte: Trademap é um acesso gratuito, né? Uma ferramenta de pesquisa internacional de mercado. Se associar onde estão as maiores, não estou fazendo a propaganda porque estou aqui na BIMO, tá, gente? Mas isso é comum a todas as indústrias. Então, as associações ligadas ao setor, normalmente elas fomentam a área de inteligência, que é muito importante para ter informação dos principais movimentações de mercado. Então, aí você consegue informação qualitativa. E, às vezes, dependendo do segmento que vocês atuam, ainda se consegue uma inteligência específica. Algumas fontes promovem conteúdos. E aí você consegue entender isso. Mas eu diria, tem muitas ferramentas, né? Porque as ferramentas, elas são simples. O difícil é a gente colocar esses elementos dentro e conseguir fazer uma análise sistemática, vamos colocar assim, de um sentido mais prático, não é? Às vezes você pega uma simples análise do SWOT, que é uma ferramenta de marketing, onde você olha a força e fraqueza da empresa, a oportunidade de mercado, é tão simples e tão poderosa, só que as pessoas às vezes banalizam o uso da ferramenta. Você tem que usar ela mesmo, você tem que realmente ir atrás de todas as oportunidades de mercado, fazer um pouco essa imersão, porque a gente está num mundo muito automático, onde a gente quer as respostas rápidas. Mas o mercado internacional e as coisas, eu acho que são importantes na vida, como decisões importantes, elas são difíceis de serem tomadas assim, de sim e não, sabe? De certo ou errado. Então, o que a gente tem são ferramentas que ajudam a gente a pensar melhor. E o planejamento, que era o que a gente falava antes, que isso envolve um pouco desse planejamento, quanto mais maturidade a empresa tiver sobre os objetivos dela e o que é que ela realmente quer com a internacionalização, mais fácil vai ser ela achar esses mercados. Então, é um pouco de maturidade e um pouco do uso das ferramentas, entende? Se eu der a mesma ferramenta para uma empresa que está começando e der a mesma ferramenta para uma empresa mais madura, que quer desenvolver novos mercados, talvez ela já tenha ali uma expertise, uma experiência de eliminar alguns mercados, que ali vai ser difícil para mim ou vai dar mais trabalho, e de ir para outros, como o Passarinho estava colocando aqui também, que é importante. E sempre, gente, lembrar que mercado não é para a gente ser escolhido. Eu vejo muito assim uma fábula, não sei se a gente cresceu assistindo muita coisa de Aladim, assim, sabe? Então, o árabe fica muito que vai aparecer alguém, um sheik, que vai dizer eu quero comprar seu produto e que vai acontecer aquilo. E na prática, a sorte, ela acompanha quem está preparado. Então, a gente tem que ter bastante informação para poder estar ali atento a enxergar uma oportunidade. E não se deixar ser escolhido, vocês têm que fazer escolhas de mercado. Porque uma escolha errada, como o passarinho estava colocando, é claro que a gente fala assim, ah, mas vou perder uma venda. Você tem que ponderar se essa venda vai lhe trazer o retorno que você está pensando. Isso acontece muito, às vezes ela lhe tira uma ideia. Tem muitos mercados pequenos que a gente ouve histórias do que o cara diz que vai comprar, ele enrola um tempão, então ele gasta seu tempo ali achando que vai fazer negócio com você, que vai ser exclusivo, e na verdade ele só está impedindo que você entre no mercado. Então,
Se a gente fica gastando tempo patinando ali naquelas opções, a gente tem que ir atrás do que a gente quer mesmo. O que que vai ser bom para mim? E se eu trazer uma ideia, uma estratégia que aquele mercado não vai ser tão bom, eu tenho que rever isso, porque planejamento tem que ser revisto, eu tenho que repensar mercado, né? E nunca se tem um mercado, né, gente? Então, assim, às vezes quem está começando pensa que vai escolher um mercado. Mercados são escolhidos de forma preferencial, eu diria. Primeiro você vai para o mercado e depois a gente conquista o mundo, que dirá os outros planetas, né? Quem sabe daqui a mais 60 anos estaremos aqui falando em conquistar uma divisão de vendas em outro nível de comercial. Estou brincando aqui a parte, mas só para a gente falar que também pensar nisso, é como o que vai ser fácil primeiro, sabe? É como a sequência de mercados que você vai fazer, porque uma empresa bem-sucedida internacionalmente, ela nunca vai ficar num mercado, né? Ela possivelmente vai se desenvolver em novos mercados. Não sei se respondi aí a questão, espero que sim, se não, fiquem à vontade para perguntar de novo, hein? Olha, pegando o gancho desse pedacinho final da sua resposta, o Márcio da Protec, ele pergunta se, considerando as particularidades, o melhor caminho para entrar no mercado internacional seria definir um único produto e escolher um único país para aprendizado, do que é um comportamento do, para aprendizado do que é mercado e comportamento do mesmo para depois seguir para a expansão? Ele pergunta se Tudo primeiro é ele escolhe produto, o país, acho que foi isso, né? Aprende e depois ele segue para a expansão maior, digamos assim. é, assim, tudo depende, tá? Não é uma resposta que eu não queira dar, mas assim, vamos tentar olhar. O mix de produto, ele deve ser definido em relação também ao filtro do mercado. Eu posso ter 15 produtos. Três vão funcionar melhor num determinado mercado, outros cinco vão estar em outro e outros vão estar em outro. Isso pode acontecer. Todos os meus produtos podem funcionar muito bem no mercado e não serem compatíveis com outro. Então, essa análise de mix de produtos sobre que produtos eu vou pôr no mercado, ela tem que ser uma análise muito específica, casada, e tem que estar baseada no mercado, no entendimento do mercado e na estratégia da empresa, tá? Então, assim, vai depender. Claro que quanto mais prudente você for numa inserção de mercado internacional, menos chance você vai ter de errar no começo. Então, se você tem um mix de produtos dentro de uma mesma área, que você pode botar os mais importantes, é claro que eu acho que vai ser mais assertivo e mais seguro você ir com um mix menor, tá? E trabalhar o mercado. Gente, eu lido com internacionalização em outros segmentos, né, que a gente tem menos barreiras, assim, técnicas, e tem gente que eu falo que brinca de war, porque acha que marcou um país ali, abriu um distribuidor, está vendendo para aquele país. Então, assim, desenvolvimento internacional é sobre ganhar dinheiro. Eu falo assim, o meu trabalho é fazer você ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. Se eu vou abrir vários mercados, isso vai fazer com que você tenha uma energia muito grande para gastar. Um país, por exemplo, como a França, você tem um distribuidor de qualquer área na França, com certeza é pequeno para qualquer divisão, porque é um país grande, é um mercado forte. Então, assim, a gente tem que ter essa leitura de entender até onde, que momento eu tenho que ir para novos mercados. Isso também eu acho que é uma pergunta, né? Então, assim, o fato de eu ter aberto um distribuidor num país é suficiente? Será que eu trabalhei todos os canais? Será que eu abrangi todas as áreas que me interessam naquele mercado antes de avançar para outros mercados? Mesmo que eu esteja falando, por exemplo, de um mercado como o europeu, que a gente sabe que vão ter regras que vão favorecer uma entrada e um acesso comum, mas eu tenho que entender o esforço. Existe um esforço geográfico, um esforço físico, um esforço de envio até de amostra, né? De apresentação, de língua, de idioma. Então, a gente tem que usar isso a favor, né? E a estratégia, sabe? Às vezes, trago situações, por exemplo, uma empresa que está na fronteira do Uruguai, né? Do Brasil ali com o Uruguai. Ali está do lado do Brasil, mas fala outra língua. E ela pensa entre exportar para o Uruguai ou para Portugal. Então, qual a melhor estratégia? Entende? Eu tenho que entender que produtos eu vou entrar no mercado. Isso depende. Meu produto vai ser pesado, vai ser leve, né? Então, eu estou usando um exemplo prático para tangibilizar essa escolha. Mas, de forma geral, menos mercados para começar,
e menos produtos, mas também ir com um produto só, a menos que seu produto seja muito, muito nichado, muito específico, pode também ser arriscado. Talvez um mix pequeno, enxuto, mas com mais algum produto, pode lhe trazer um aprendizado melhor internacionalmente. Essa é a minha visão. Eu não sei se o Passarini aí quer contribuir também. Olha, eu acho perfeito, Daniela, essa ideia, porque também tem um ponto, né? A gente muitas vezes entrega toda a nossa empresa para um distribuidor, certo? E fecha o olho e não sabe se ele está vendendo adequadamente, atendendo adequadamente. Empresas, por exemplo, que têm assistência técnica, isso eu já vi acontecer. Ah, meu distribuidor comprou 6 equipamentos e eu tive um problema. Como é que ficou a tua assistência técnica? Né? Porque senão você se queima naquele país. Você vai gerar uma imagem de um equipamento que não tem assistência técnica, que não tem um bom retorno, que não tem um bom atendimento. Então, eu vejo muitas empresas virar e falar para mim assim: ah, eu ponho na mão do distribuidor e ele se vira dali em diante. É a sua marca. Pelo amor de Deus, você olha como é que está tratando a sua marca. Entendeu? Você pode estar fechando as portas para aquele país para o resto da vida, simplesmente porque não fez planejamento, né? Sim. Fiquem à vontade se acharem que as perguntas ainda têm mais respostas, tá, gente? Não tem problema nenhum. Bom, a próxima pergunta, vai ser para o Passarini, ela tem um gancho com a pergunta do Leonardo da Traumec. Passarini, você pode comentar se há algum país onde apenas o registro da Anvisa já seja suficiente para a empresa conseguir exportar para esse país? Ou algum país onde esse registro é um facilitador no processo regulatório do país, Legal, né? muito bom. Hein? Isso também já vai responder essa pergunta, estava ali para frente, né? Já, então já vou responder ela lá na frente. Gente, vamos lá. Existe uma situação que a gente brinca que é o 80-20. A resposta que eu tenho não são de todos os países, mas são daqueles países a qual vocês mais querem exportar, onde tem movimentação financeira, né? Como a Daniela disse, nesse planejamento. Dentro desses países que têm poder de compra importante, relevante, é, não, você vai precisar, com exceção hoje do Chile, por exemplo, dentro da América Latina, você vai precisar registrar o seu produto. Não tem como correr. Existe a soberania desse país. O registro da Anvisa ele vai ser obrigatório para esses países como um documento de entrada. Olha, registro no país de origem, está aqui, está entregue, isso é um dos documentos que você vai precisar. Óbvio, só complementando aquela introdução, tem países que não precisam de nada. Nada, nada, nada. Mas são países que praticamente não têm relevância de mercado. Então, esses países, você não vai precisar nem de Anvisa para adentrar neles, mas não tem relevância. Dentro dos que têm relevância, você sim vai precisar dessa atividade. E dois, se o teu produto está com um excelente projeto, você teve um excelente registro na Anvisa, tá? Então, Traumec trabalha com implantes, né? Então, se o registro hoje da Traumec esteja perfeitamente adequado, acabou de passar na Anvisa, você vai aproveitar todos esses documentos que você utilizou na Anvisa para registrar na Colômbia, para registrar no Equador, para registrar no Peru, para registrar no México, para registrar no Paraguai, para registrar no Uruguai. Então, isso vai te dar uma bela de uma alavancada. Qual que é o problema que a gente enfrenta hoje, Sandy? Qual que é a principal situação? Eu digo isso, aí a pessoa chega até nós e fala, pô, mas você acabou de falar isso, eu te mandei os documentos não serviram. Os documentos não serviram porque os documentos estão completamente desatualizados. Ele não passaria nem no registro da Anvisa hoje atual, quanto mais para outros países. Importante também ressaltar que você falou do FDA. O FDA é algo bem interessante, tá? Tanto o FDA quanto a Europa.
Mas eu vou deixar para responder um pouquinho para frente, que a Larissa vai me fazer essa pergunta lá, senão eu vou me estender muito aqui. Então, eu te complemento antes de terminar. Obrigada, Passarini. Bom, é, voltando aqui para Dani, eu queria perguntar das feiras internacionais. Como a empresa, na verdade, como as feiras internacionais contribuem na promoção e impulsionamento das exportações. E como uma boa preparação, né, fazer uma pré-feira pode contribuir no sucesso e otimização da presença, da empresa no evento internacional. Tá bem, então vamos lá. As feiras são extremamente importantes. Eu acho que as feiras são elementos estratégicos para você entender mercado e se posicionar. Quando a gente fala aqui, acho que você usou a palavra contribui na promoção e impulsionamento na exportação, né? Então, assim, exportar, a venda em si é uma parte da exportação. É claro que o que a gente mais quer é a parte que vai entrar o dinheiro. Mas existe um processo. Eu tenho que me promover bem nessas feiras e me posicionar da melhor forma para que eu possa me vender melhor. Então é importante a gente entender que não adianta eu ir para a feira, sabe, para ir de qualquer jeito ou estar lá com o meu stand. Isso pode ser, às vezes, menos positivo e até um pouco mais negativo. Eu tenho que ter uma estratégia para acessar essa feira e a feira começa bem antes da feira. Eu faço feira internacional, fiz uma feira agora em Barcelona, onde a gente fez uma feira e fizemos um bom trabalho. As feiras têm estruturas dentro dela, de conexão e matching comercial, que você pode trabalhar bem antes da feira, desde você divulgar que você vai para a feira para clientes, desde você começar a conectar pessoas dentro desse mercado e você usar essa estratégia. Se você conseguir usar isso bem feito, eu, antes de embarcar para a feira, tinha 5 agendas marcadas em Lisboa, comercialmente. Por quê? Porque eu já promovi alguns produtos e demarquei o meu posicionamento ali. Então, a pessoa falou comigo e disse: Olha, você vai para a feira, mas eu quero que você lembre que você falou comigo primeiro, e assim que possível, eu quero ter informação sobre tais e tais produtos. Então, isso é trabalhar bem a feira. Então, tem vários aspectos. O primeiro é comercial, essa questão de se vender mesmo. Se eu vou para uma feira internacional, eu tenho que colocar para os meus clientes que meu produto que está vendendo no Brasil, ele está participando, ele tem um potencial internacional. Isso tem o lado de olhar para fora para vender para dentro. E a nível de feira mesmo, gente, a feira eu tenho que planejar muito essa parte comercial. Assim, aqui eu queria fazer um parêntese assim, não é sobre dinheiro, tá, gente? Só. É claro que as feiras são caras, é sobre estratégia. Eu vejo empresas com muito dinheiro, sabe, queimando às vezes recurso com uma má estratégia na feira, sabe? É ali, gente, todo mundo parado, encostado ali, não montou uma oferta, não planejou o que vai vender, não fez um pacote de venda, um foco, não tirou um tempo, foi sozinho para o stand, não tem como deixar o stand ali com ninguém, não vai conseguir dar uma volta na feira, não vai conseguir ver os concorrentes, não vai conseguir conversar com as pessoas o tempo certo. Então, e também, uma vez que você está no país, você tem que tentar se aproximar dos seus pares, dos seus players ali, tentar visitar um hospital, visitar uma loja que revenda, entender aquilo, sabe? Às vezes, a gente vai muito para o mercado internacional com o nosso background, e isso não é igual. Às vezes, tem particularidades que podem lhe dar insights comerciais importantes, simplificar coisas que a gente faz e fazer com que você faça uma oferta melhor. Às vezes a empresa não sabe nem o que ela quer vender na feira. Ela vai lá com todo o mix de produtos, senta lá na feira e acha que vai vender tudo. Eu tenho que ter, no mínimo, eu posso até ser surpreendido por uma demanda e eu posso até errar a minha estratégia, mas toda empresa que entrar no avião para ir para uma feira internacional, ela tem que ter um objetivo comercial, ela tem que ter uma expectativa do que ela acha que ela vai vender, de que tipo de público ela vai encontrar. E tem que ter muito tempo, gente, para poder aprender com isso. Eu tenho que ouvir também feedback do cliente, entender, porque se eu não parto de uma estratégia, eu nunca vou conseguir evoluir e melhorar ela. Então, a feira é muito importante, gente. Dá para fazer muito investimento positivo em feira, mas também feira não dá retorno. Tem gente que acha que embarca no avião, que eu comprei um stand e automaticamente eu comprei um stand de 5 e eu vou ganhar 20.
Não é assim, ninguém me conhece. Eu sou uma pessoa super boa no meu mercado, mas ninguém me conhece. É um trabalho. Isso não acontece da noite para o dia. E se aparecer alguém, sabe, que vai lhe dar uma coisa, se a esmola for demais, desconfie, porque as oportunidades acompanham quem está preparado. E não é assim, gente. No normal, eu falo, eu trafego em outros segmentos, mais fáceis, mais difíceis, mais regulados, menos regulados. E eu diria que a feira é um investimento comercial. Você pode, dificilmente você vai ter uma empresa que vai dizer que ela fechou um negócio que pagou o investimento da feira. Então, isso é um processo. Você não entra no mercado e você consegue do dia para a noite vender. Então, tem a ver com expectativa, tá? Tem a ver com essa preparação do que eu posso ganhar com essa feira. Então, quando você pergunta lá no começo como é promoção e impulsionamento, um impulsionamento comercial pode ser não fechar a venda, pode ser rever a minha estratégia, entende? Pode ser acelerar e entender por que que eu não vendi. Isso pode me impulsionar a vender, me impulsionar a criar uma proposta de valor mais interessante, um produto mais assertivo para o mercado. Então, é muito importante a gente ter um planejamento e saber o que eu vou fazer lá além do que eu não vou para a feira só para ficar no meu stand. A feira não acontece no stand de cada empresa, a feira acontece num contexto maior. Eu tenho que entender todos os meus concorrentes que estão ali, eu tenho que ver se eu tenho chance de fazer parceria estratégica com alguém que está ali, que não concorre comigo, seja do meu próprio país. Eu posso vender uma coisa, outra pessoa vender outra, e juntos a gente economizar e criar uma solução. Eu posso tentar entender ali se tem uma parte de inteligência, alguma informação, ou alguém que vai palestrar que está ligado ao desenvolvimento de um produto que pode ser importante, simplesmente entregar uma amostra para uma pessoa dessa pode ser super importante para que ele possa abrir uma porta para mim comercial. Então, a feira precisa ser analisada quando eu faço feira internacional e eu faço a parte de curadoria, vamos dizer assim, de inteligência de feira. Você tem que pegar um mapa de uma feira e estudar todas as subdivisões, todas as áreas, onde está a estratégia, onde está a inteligência, como é que cada área se comunica, para você poder ter muitos aprendizados com essa feira, além dos ganhos específicos do seu stand. Então, a feira não é isolada no stand, ela é maior do que seu stand e ela não começa na feira. Os negócios vão acontecer, às vezes, depois. Já aconteceu de 2 meses depois de uma feira. Eu fui a uma feira em outubro, 2 meses depois, surgiu um comprador super quente, que ele falou: Você estava na feira tal, eu vi seu produto e eu quero saber se a gente pode marcar uma reunião. Fizemos uma reunião fantástica. Ou seja, acontece depois, porque essa comunicação, essa estruturação da sua marca, do seu produto, dentro do próprio contexto da feira, eles perduram por um tempo maior. Eles trazem visibilidades que a gente às vezes não mensura, mas isso traz comprador para a gente. Então, tem um antes, eu diria que tem um durante a feira, um trabalho na feira, e tem um depois, que é tão importante quanto, mas a feira começa antes. Quanto antes você planejar uma feira, mais bem-sucedido você vai ser nessa feira. Você pode fazer uma agenda paralela, você pode planejar coisas que você vai fazer de forma simples, como eu estou falando, desde visitar concorrentes a olhar outros setores, gente. Tem uma coisa também que as marcas, isso é uma riqueza, eu acho, até da forma como eu trabalho. Trabalhar com setores diferentes, traz a gente olhares diferentes. Às vezes, quem está muito em odontologia não consegue ver muito outras soluções. Se vocês começarem a olhar outras áreas, vocês vão ficar muito mais fortes comercialmente, porque vocês vão aprender com quem não está competindo com você e com, às vezes, mercados que são mais difíceis de entrar. E vocês vão criar estratégias mais fortes de atuação na feira. Então, eu acho que eu me estendi um pouco na resposta, Lari, mas eu acho que feira é um assunto que eu adoro, eu acho super importante e tudo, é networking, é pesquisa de mercado, feedback de produto, preço, proposta e também acesso a tudo, gente, informação, recurso, insight, sabe? Tem gente que às vezes você já conversei com pessoas no stand que estavam, às vezes tem, acontece muito em brasileiro, na feira e tal, a pessoa está ali, passa, vê um produto. Aquela pessoa que a gente às vezes acha que não ia abrir porta nenhuma para você, pode abrir uma super conexão e ficar de ter sido tão bem atendido num contexto ali comercial, assim, informal, que abre uma porta, às vezes, é alguém que você nem esperava e traz uma conexão super forte. Então, a gente tem que estar muito aberto, com muita humildade para ouvir e com muita garra também, sabe? Para não deixar passar nada. O investimento é alto, mas o aprendizado é muito grande.
independente do resultado comercial, não estou dizendo que não tenha, mas a gente tem que nivelar a expectativa. Às vezes a gente que não está preparado para a venda, não é a feira que não vai lhe dar a venda, é você que não está, às vezes, pronto para já tirar aquele retorno imediato. Isso Ô, Dani, que eu vivencio mais assim nos aspectos práticos, tá, gente? Às vezes você fala, pô, se a empresa tivesse daqui a um ano, ela tinha ganhado uma grana aqui nessa feira, mas ela não estava preparada para aquela oportunidade. Então, o cavalo chegou selado, mas ela não estava pronta. Então, a gente tem que entender isso também. Às vezes, a gente acha o mercado internacional um mercado que tem paciência, persistência, né? Tem uns países do mercado internacional. E, e isso é importante. A gente tem que pesquisar também, né? Para poder conseguir evoluir nesse sentido aí. Acho que me estendi um pouco, Lari, mas dei uma resposta mais rica aí, desde a minha visão. ô, Dani, e assim, complementando aqui essa vivência de feira, você falou sobre preparo, das pessoas se prepararem para uma feira, montar um avião, falou do antes, do depois, mas, por exemplo, dentro de uma feira, eu já vi algumas coisas que não me entra na cabeça. A primeira delas é assim: ah, esse cara passa aqui todo ano, mas nunca fecha nada. Você já perguntou por que que ele não fecha, né? Você já tentou entender o motivo dele? Você já parou para dar? Muitas pessoas acabam nem atendendo bem aquela pessoa, mas se ela está passando por ali, algum interesse tem, algum ponto tem, né? Outro ponto que eu vejo, a gente não lidar mais com a situação de entender o seu cliente e as gerações que estão colocadas, né? Eu vejo algumas empresas que vão para a feira, não levam mais catálogo, mas talvez você tenha um cliente mais antigo, que ele é o dono de uma distribuidora importante, e ele gosta de pegar algo na mão, folhear, esse é o perfil. Pô, você não está pensando nesse detalhe, nessa atividade, diferente do outro, que talvez é um jovem que quer algo num QR Code diferente, né? Então, são preparos tão básicos. O caminhar pela feira, como você mesmo fala, eu sou um que ofereço a todos que estão lá. Olha, gente, se você quiser dar uma volta, quiser qualquer coisa, eu seguro aqui um pouco para você no stand, mas o certo é a pessoa sempre em dois, para que um faça esse trabalho, pesquisa, né? Uma coisa que eu faço muito aqui na Passarini, antes de ir para uma feira, a lista de expositores geralmente estão à disposição. Pode verificar quem vão ser seus concorrentes que lá vão estar, né? Para você entender e verificar a posição. Então, tem tanta coisa. A feira é uma coisa tão legal, tão gostosa e tão importante. E eu vejo muitas vezes as empresas esperando que era lá atrás, como eu, quando eu comecei nas feiras, eu escutava muito dessa história, né? Não, a gente vem aqui, expõe, o cara passa, gostou, entendeu? Ele bota um pedido de compra e eu mando. E aí a responsabilidade é dele. Esse mundo acabou, gente. Não tem. Igual na regulamentação, esse mundo hoje é diferente, né? O perfil, a forma é diferente, né? Sim, eu concordo também. Olha, pegando o gancho ainda assim de feiras internacionais, vou fazer a última pergunta para a Dani. Vou mudar um pouquinho Vamos aqui lá, o a ordem. roteiro. Eu queria, Dani, que você comentasse, eu acho que tanto na questão das feiras internacionais, quanto na entrada, né, da empresa no mercado, como que os parceiros locais podem ajudar esses processos. Eu acho que tem uma grande importância que vale comentar na feira, né, que a gente está aqui já comentando, e também em algum país, não necessariamente que tenha feira, mas que os parceiros locais vão ser importantes atores ali na entrada da empresa no mercado. Então, eu acho que os parceiros são muito úteis dentro do mercado. Eu fazia muita imersão internacional, assim, trazendo muito para a minha experiência prática, né? Tinha produto, eu fazia imersão. É diferente a gente estar inserido numa cultura e estar mergulhando nela. Então, isso já é um ponto. Um parceiro, quando ele está dentro do mercado, ele entende particularidades que, às vezes todo ano você vai para aquela mesma feira, mas você fica no contexto do seu hotel, seu stand ali, você percebe o mercado com um olhar um pouco enviesado. Você não está no dia a dia, é, sabe, dos problemas e das nuances daquilo ali. Então, o parceiro comercial, local, eu acho que ele tem condição de enxergar coisas e ter acessos que é difícil para quem está de fora ter. Então, ele vai acelerar esse processo, ele vai ser importante.
ele vai fazer com que você entenda algumas particularidades, pode ser um comportamento, pode ser algum desafio ou até uma facilidade daquele mercado, que é difícil de quem está de fora perceber. Ou perceber que é por isso, é por isso que eu não consigo vender. Já entendi. Então, sabe? Então, o parceiro, ele acelera, porque ele está inserido num contexto de forma mais imersa, mais profunda do que, às vezes, a empresa que está ali atuando, né? Ele vai ter uma rede de contato, ele vai entender quem é problemático no mercado, quem não é. Pensem na sua visão dentro do seu contexto. A gente sabe quem é que é fácil de lidar, quem não é, que marca é boa, quem não é. Por que que a gente tem que entender isso também? Porque as empresas podem ser bem vistas num contexto geral, mas não serem tão bem avaliadas num contexto mais prático. Vocês lidam nessa indústria, a gente lida muito com a questão da performance. E a performance tem aspectos culturais. Então, algumas culturas podem entender melhor e usar melhor um determinado dispositivo, uma coisa, ou menos. Então, entender isso é muito difícil para quem está de fora, mas o parceiro vai acelerar essa imersão e pode fazer com que isso seja muito mais rápido, você perca menos tempo, mais dinheiro, né? E a outra coisa, você perguntou na colaboração sobre feiras também, né? Então, é isso, Lari? Não, é que a pergunta ficou um pouquinho longa, eu me perdi. Então, uma era sobre o parceiro local, independente da feira, e o parceiro dentro da feira, não é isso? Que seriam, por exemplo, a gente pensar em alianças estratégicas, concorrentes se aliando para poder vender num determinado mercado. Eu acho que a gente também, no internacional, existe também essa visão de que todo mundo que é do mesmo país, a gente meio que está um pouco junto. Tem áreas que vocês são tão concorrentes que isso não dá para ser aceito. Mas tem outras que isso não é tão duro assim. E juntos a gente pode ser mais forte, né? E a gente consegue ter acessos, colaborar, se ajudar. Então, a gente tem que ter esse olhar também de parceria, tanto de quem está lá, como quem está dentro. E lembrando que essa área ligada à saúde, ela tem também uma influência forte de figuras ali cientificamente de destaque, né? Então, trabalhar também os aspectos de comunicação, se seu produto tem um artigo, se você conseguiu fazer uma patente, alguma coisa, isso tudo precisa ser trabalhado a nível de comunicação, porque quem não é visto, quem não é conhecido, não vai vender. Então, eu tenho que trabalhar isso a nível científico, a nível comercial, que está ligado, né? Mas separando as duas coisas, e também a nível relacional, vamos dizer assim. Então, ter um bom relacionamento com o mercado, uma aproximação, é muito importante. Eu diria que isso é ter alguém de confiança, gente, numa outra cidade, num outro lugar, mesmo para quem distribui dentro do Brasil, que é um país tão grande, você ter alguém da sua confiança numa região, isso é muito tranquilo para a empresa, isso ajuda muito. E isso internacionalmente é uma bênção. Então, a gente precisa entender o valor desses parceiros quando a gente localiza eles e criar parcerias mesmo, que sejam boas para os dois lados, para que essa relação se mantenha por longo tempo. Porque a empresa precisa disso, tanto quanto o parceiro também precisa dessa relação, de confiança, de conhecimento, de troca, porque vai acelerar as coisas, né? E acho que isso é ganho financeiro. No final das contas, é o que todo mundo quer. Menos tempo, venda mais rápido, mais assertivo e vamos embora. Então, é o que a gente precisa, né? De parceiros comerciais. Eu acho que isso não só, gente, comercial, não é só quem vende. Pode ser quem ajuda você dentro da cadeia de distribuição, podem ser alguém que faz uma outra sinergia dentro do seu mercado, comercialmente. O comércio aqui vamos entender de forma ampla, não é só a venda, tá? E alguém que conhece outra pessoa, que conhece outra, então isso é muito importante. Isso abre muitas portas, como o passarinho falou, são chaves que a gente nem precisava, nem sabia que precisava, e depois que estamos com ela nas mãos, a gente vê as portas que abrimos, né? Eu acho que é isso, Lari. Não sei se o passarinho aí vai complementar um pouco mais. Acho que não, acho que Vamos é para isso daí mesmo. Joia. Bom, Se quiserem também passarinho, mais dúvidas, mantenha as perguntas aí que a gente vai complementando. tem duas aqui. Uma a gente vai falar, as duas eu vou ler já já, porque são temas das próximas perguntas, tá? Por isso que eu não li Uhum. ainda. Antes da gente ir para as duas e já ir para a nossa pergunta bônus, né, do final do evento, eu queria que o passarinho comentasse um pouquinho
A gente já até falou um pouco sobre isso, acho só dar mais uma agregada de como a empresa ela pode ser mais eficiente nas solicitações de registro internacional dos seus produtos. Legal. Que também já dá para responder a pergunta sobre o treinamento aqui, que é a pergunta 2 que está no chat que eu estava lendo. Gente, vamos lá. Como é que eu posso ser muito mais eficiente? A primeira coisa, fazendo a lição de casa, tendo toda a minha documentação de projeto pronta. Quando eu digo toda a documentação, são todos os ensaios necessários, todos os desenhos, projetos, especificações do meu produto necessário, tendo o meu sistema da qualidade implantado e regulamentado. Cada vez mais a ISO 13485 está se tornando obrigatório. O FDA hoje está bem alinhado e a gente acredita que nos próximos 2 anos ele deva adotar a ISO 13485 como sistema de qualidade dele. Então, quando você tem a lição de casa pronta, você ganha um belo de um tempo. Hoje, um registro, por exemplo, no Peru, 6 meses. Se você não tem nenhum ensaio, seus 6 meses só começa a computar quando toda essa documentação está na mão. Então, de 6 meses vai para 1 ano e meio. FDA, passarinho. FDA, hoje, a partir de submetido, em média, sai com 180 dias, entre 120 e 210 dias é a média de tempo que você vai conseguir tirar um FDA. Então, por que gasta 1 ano e meio? Porque as empresas não têm os ensaios, não têm o projeto devidamente documentado, não têm o sistema da qualidade implementado na empresa. Então, tendo a lição de casa pronta, o produto nascendo certo, dali para frente, para qualquer país que você queira adentrar, a facilidade é enorme. Enorme, enorme. Você ganha tempo com essa situação, tá? Basicamente é isso. É esse o ponto. E aí a pergunta que a nossa amiga fez, né? Tá, Passarini, mas eu tenho um parceiro no local. Por que então eu preciso estar fazendo tudo isso e colocando toda essa atividade? Primeiro ponto, teu parceiro vai pedir as mesmas documentações, então você vai precisar ter. Segundo ponto, uma coisa é o comercial, outra coisa é a regulamentação. Ambos andam de mãozinha dada, um não funciona sem o outro, mas não dá para você passar para o comercial lá de fora responsabilidades que são suas. Como assim? Regulamentação é responsabilidade da empresa, não do parceiro. E por diversos motivos. O primeiro, o parceiro pode te estar enganando. Isso a gente já cansou de ver aqui, tá? Ele não quer que você adentre no mercado e ele consegue, com a desculpa da regulamentação, te enrolar 2, 3 anos com essa atividade. Segunda, ponto importantíssimo aqui. Você está pondo todos os ovos dentro da mesma cesta. Ou seja, você pediu para o seu parceiro fazer. Daniela comentou lá atrás que em muitos países um único distribuidor não é o suficiente, tá? Então, primeiro ponto, se você dá a concessão para um distribuidor somente, você está amarrado com esse cara. E hoje, com esse intervalo gigante para trocar para fazer a regulamentação, você vai gastar esse intervalo para trocar teu distribuidor. E isso muitas vezes te desanima. O cara não está comprando nada, mas putz, para trocar vai ser tão trabalhoso, tão demorado, eu vou deixar com ele. Então, de forma alguma, eu recomendo deixar o registro com o distribuidor. Registro é algo da empresa, é um patrimônio da empresa. Até mesmo no processo de valuation de uma empresa, se o registro é seu, isso é apontado e isso melhora a valorização da empresa. Se o registro é do seu distribuidor, só vai aparecer como você tem um distribuidor lá e ele compra seu. Mas se você precisar modificar, trocar por qualquer situação, você não vai conseguir fazer isso. Acho que é essa a resposta. Isso. A Nathalie ainda pergunta aqui, é o início da pergunta, se ela queria saber se a empresa vê a oportunidade de atender licitações em países vizinhos, é fundamental
ter esse planejamento estratégico de mercado antes, ou por ser uma situação de oportunidade, o melhor é se jogar mesmo sem ter muito planejamento. Como você se joga em algo? Você vai vender para o nosso país vizinho, Paraguai. Saiu uma mega licitação. É obrigatório o registro. Gasta de 4 a 5 meses, de 2 até 6 meses, dependendo da classe de risco. Como você vai se jogar num processo desse se você não tem a lição de casa pronta e se você não tem registro? Você tem um risco enorme de não conseguir atender e ficar fora. E depois ser desclassificado, tomar processo, perder dinheiro. Então, tem que se tomar muito cuidado, mas muito cuidado, tá? Eu já vi empresas assumir processos de licitações aí fora, contando que uma certificação vai sair e ela não sai. E aí ele não pode entregar. E aí ele paga multa, ele paga diversas situações. Sem contar que o distribuidor local, muito provavelmente, vai ser o responsável por essa atividade. Esse distribuidor também vai ter receio de adentrar com algo hoje. Eu enxergo alguns distribuidores locais parado, igual as empresas, igual algumas empresas que nós temos hoje no Brasil, que não entende mais como está um processo de regulamentação, como está o nível de exigência, como está a atividade andando. E aí ele corre riscos, pode te tirar fora de uma atividade e te queimar ainda no mercado. Eu queria complementar um pouquinho aí, assim, essa parte de planejamento. Eu acho que tem uma diferença entre a gente usar uma oportunidade comercial, até tiraria do contexto, até de uma licitação, até para ficar ainda mais difícil a resposta, vamos dizer assim, que fosse até uma venda comercial sem licitação. Ainda assim, eu acho que quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente está falando de uma preparação macro, é aquilo que a gente estava dizendo. Então, é você começar certinho, é você ter o máximo de background ali, de informação, de regulatório, de testes, de coisas, que se surgir uma oportunidade inesperada, você tem os recursos para fazer adaptações. O se jogar, eu entendo que seria como avaliar uma oportunidade, eu acho super válido. Eu sou do tipo que eu detesto perder uma venda. A gente tem que estar, não pode perder uma venda. Mas a coisa pior do que perder uma venda é ter um prejuízo, né? Trabalhar e ainda perder dinheiro. Então a gente tem que entender quando a gente fala em aproveitar a oportunidade, eu acho que esse é o ponto, tipo, poxa, eu não estou 100% preparada, eu nunca vou estar planejado 100% para aquele mercado, para aquela oportunidade. Mas tem que ter um bom senso nisso, sabe? Porque o planejamento estratégico é diferente de um planejamento operacional. E quando vocês dizem, a gente fala a frase, eu me jogo numa coisa, significa que eu vou fazer uma ação, eu vou fazer aquela venda. Toda vez que eu vou fazer isso, mesmo que eu não esteja consciente, eu estou planejando um passo a passo ali, mesmo que não seja muito seguro, de que eu vou fazer. Só que quando a gente se joga, ou seja, quando eu executo uma coisa que eu não planejei, eu estou inconsciente, não estou percebendo que estou planejando mal, mas eu estou fazendo um passo a passo. E é essa que é a questão que a gente bate muito na questão do planejamento. É preciso entender o que é perda e ganho, o que é benefício, o que é estratégia, para que uma boa oportunidade não se torne um prejuízo. Então, eu acho que a gente tem que avaliar tudo. Não é, ninguém vai estar assim, eu me preparei só para a América Latina. Poxa, chegou uma demanda da Europa. Pode ser que seja impossível você atender por uma série de questões técnicas. Pode ser que, se você fizer um bom planejamento estratégico, você vai conseguir mais rapidamente fazer adaptações, entende? Então, a gente tem que entender essa diferença entre avaliar oportunidades e se jogar cegamente nelas. Pode ser que dê para você ir numa oportunidade dessa, mas isso tudo depende. Depende do que você fez antes, depende de como você está agora. E se você acha que é interessante, se você tem um posicionamento mais agressivo comercialmente, se faz parte do objetivo de expansão da empresa, eu diria que para ser mais agressivo comercialmente, eu preciso me preparar mais. Eu preciso atirar para todo lado, fazer registro da minha marca em vários mercados, fazer regulatório. Então, criar um terreno seguro para que, quando tem a oportunidade de adaptação, eu possa estar pronto para pegar as oportunidades, entende? Mas, assim, se jogar na cega, não, mas avaliar as oportunidades, sim, e pegar elas, talvez. Só se for lhe dar dinheiro. Prejuízo, eu não recomendo. Eu acho que é mais ou menos isso.
Isso. Bom, para a gente fechar aqui o evento, eu vou fazer a pergunta final para o Passarini, que é o assunto que muita gente aqui já perguntou. Quem quiser fazer alguma última pergunta para os dois, pode mandar aqui no Perguntas e Respostas, que depois dessa última pergunta a gente pode continuar respondendo, se alguém tiver alguma dúvida, quiser ainda fazer algum comentário. Passarini, a pergunta final. Por que que todo distribuidor pede pelo CE ou pelo FDA? Qual que é a semelhança, quais são as semelhanças e as diferenças? E já adiantando a pergunta do Alessandro, que ele também quer saber se essas duas certificações aceitam na América Latina, se é obrigatório, facilitador, qual que é a abrangência das duas certificações aqui na América Latina. Também já dá um spoiler que esse vai ser um tema da nossa próxima conversa com o Passarinho. A gente vai fazer um podcast específico para CE e FDA. Em breve a gente vai divulgar, mas a gente vai fazer um próximo evento específico para esse tema que é bem pedido aqui pelas nossas empresas. Legal. Bom, então você já deu o spoiler, né? A gente vai divulgar em breve esse evento, ele está já sendo organizado. Gente, desde 2015, a gente acompanha nas feiras e aí a gente fez uma pesquisa para entender um pouco sobre essa situação. Então, muitos de vocês responderam a pesquisa e nem sabem que respondeu a pesquisa. Foi o que a Dani falou, utilizar as feiras para colher informação. CE e FDA, certificação americana, certificação europeia. Por que elas são tão importantes e tão cobradas? Basicamente, ela é um atestado de qualidade, tá? É uma forma de você provar para o seu distribuidor, para o seu cliente, que você tem qualidade no seu produto. Por quê? São as duas certificações mais completas. A gente gosta de usar o termo mais difícil de atingir. Não, não é mais difícil. Na China é mais difícil de atingir do que na CE e no FDA. Só que elas são as mais completas, que passa por mais brechas. Então, essas duas certificações, elas são exigidas geralmente pelo seu distribuidor por dois motivos. Três, em alguns casos. Isso foi resposta a partir de pesquisa. A primeira delas, atestar de qualidade. Você está provando que seu produto passou por muitas e muitas situações e ele é seguro e é eficaz. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante. Pensa para um distribuidor do Egito que está andando, que está lá no seu stand, ele conversa com a menina da qualidade que trabalha lá com ele, com a pessoa da qualidade, e essa pessoa fala, olha, pergunta para o cara se ele tem ensaio da 10993, da IEC 60601, da 14971, e ela começa a falar um monte, essa pessoa começa a falar um monte de normas aí. Esse distribuidor vai virar para essa pessoa e vai falar assim, não, me simplifica a minha vida. O que você precisa para registrar aqui? Pergunta se ele tem CE ou FDA, porque se ele tem essas duas certificações, naturalmente ele vai ter todos os ensaios que eu preciso aqui. Então, esse é o tema 2. Isso é uma forma resumida de mostrar que você tem a documentação necessária. E 3, em alguns países, não são todos, em alguns países, ela aumenta a velocidade do processo ou simplifica algumas provas que você precisa dar. Essa semana, ontem, saiu uma resolução da Anvisa, até envolvendo esse tema, nós estamos estudando essa resolução ainda, depois vou colocar esses videozinhos que eu faço para a internet, no Instagram, para explicar um pouco mais sobre esse tema, mas México, ela reduz o prazo. Argentina, ela reduz o prazo, tá? No Egito, ela reduz o prazo. Porém, em nenhum país até onde, desses 80 a 20 que eu disse, então entenda o passarinho, naqueles países que realmente agregam valor, que traz, né? Vendas, que são os principais países. É obrigatório. Se você não tiver o FDA aqui, você não vai vender, a não ser o próprio Estados Unidos e a CE para a própria comunidade europeia, tá? Tirando disso,
Então, é possível, Passarinho, eu fazer um registro no México sem FDA? Sim, é plenamente possível, não tem problema não. Sem ter FDA na Argentina? Sim, não tem problema nenhum, você consegue. Porém, tendo o FDA, você, ou a CE, você consegue atender essas três atividades. Para alguns países é mais rápido, alguns países, para você deu uma atestado de qualidade muito forte para o seu distribuidor e você também provou que tem toda a documentação. Por quê? Porque ambas essas certificações pedem muito. E a CE, para os produtos de categoria mais alta, é mais rigorosa do que o próprio FDA. Mas isso é cena, nós vamos comentar nesse novo podcast, porque aí eu ia me estender por mais 1 hora só contando essas atividades. Bom, chegou uma pergunta aqui, do Pedro. Ele pergunta se, em uma estratégia agressiva de negócios, vale a pena ceder a certificação para o cliente distribuidor. A quantidade de demanda por produtos pode, em algum caso, superar a irrevogabilidade do registro. Tá, vamos lá. Eu até hoje, eu só vejo uma estratégia boa de você ceder para o distribuidor quando ele se tornou um sócio seu ou um parceiro a qual você não pretenda nesse tempo, um curto romper. Parceiro que eu digo é assim, Passarini, trabalho com ele há 10 anos, mas até nesses casos tem que ser muito bem pensado, porque a gente está cansado de ver dentro do próprio Brasil sociedades se romperem, ligarem. Então, quando você deixa o registro na mão desse terceiro, você passou a estar amarrado com ele. E o principal problema que a gente mais enxerga hoje em dia é esse parceiro não atingiu suas metas, seja elas de venda, seja elas com relação à reclamação de cliente, seja ela com relação ao atendimento a cliente, porque eu conheço empresas que falam, ele vende bem, mas cara, ele está fritando minha marca no mercado, porque ele não tem um pós-mercado adequado. Esse é um problema. Então, na minha concepção, eu não vejo essa situação com bons olhos. E se nós pegarmos o exemplo da maioria das empresas que adentram ao Brasil, elas também não deixam o registro com o distribuidor, tá? Ela próprio faz o seu registro. Então, eu não enxergo essa situação. Eu não acho legal deixar o registro com o distribuidor, em hipótese alguma. Tá? Em nenhuma hipótese eu vejo essa situação. Ah, mas ele é temporário, depois eu vou fazer aqui. Ao mesmo tempo dele fazer lá e fazer aqui. Ah, mas ele tem certas brechas que ele me diz que anda mais rápido. Bom, brechas geralmente são ações ilegais. Então, não recomendo. Ah, ele me disse que não precisa de registro aqui. Isso é outra coisa que eu recebo consulta direta. Eu não preciso de registro aqui. Por que você está falando que precisa? E ele já me fez uma importação. Faz, claro que faz. Igual a gente consegue fazer importação para o Brasil de produto que precisa de Anvisa e não tem Anvisa, tá? Eu conheço situações que chegam até nós de empresas que importam com outra NCM, que colocam outra atividade, mais cedo ou mais tarde cai na malha fina, é ações ilegais que a gente nunca recomenda para essa situação. Respondi a Na pergunta? minha experiência também comercial, Passarini, eu acho também que é, o que é da empresa tem que ficar no controle da empresa e o que é do regulatório, isso não tem que ser negociado, sabe? Assim, salvo raras situações, quando você negocia isso e aquilo que o passarinho falou, você já tem uma relação com esse parceiro de longa data, ela não se começa com essa parceria, porque eu acho que a chance que a empresa tem de perder com isso é muito grande. Ele tem muito mais informações sobre o controle que ele vai ter seu do que você dele. E se ele tiver bem intencionado, eu acho, né? Vamos partir do nosso pressuposto, quando você quer fazer uma relação e que você quer que seja justo, que seja bom, não controlar não é a melhor forma de deter por medo, por controle, de forma que você não possa sair
E eu também, na minha experiência prática, todas as empresas que fizeram, entregaram controle para esse parceiro, às vezes foram por problemas como teve na pandemia, né? Muita gente morreu, teve umas mudanças, e aí eram fatores incontroláveis, você estava de novo na mão de uma pessoa que era distinta daquele que você tinha negociado inicialmente, mas é uma empresa, não é uma pessoa. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Eu também acho que isso não deve ser evitado de se colocar na mesa de negociação. É a minha É um experiência também. patrimônio, né? É um patrimônio. Você está passando o seu patrimônio para um terceiro. Como você mesmo disse, a Daniela disse, existe exceções? Claro, gente, existe exceções, tá? Existe casos que não tem como você correr por algum motivo, mas deixar o controle todo o seu internacional na mão de um terceiro, deixar esse patrimônio na mão de um terceiro, eu vou te fazer uma provocação, né, para as pessoas que aqui estão. Você teria coragem de deixar um estoque inteiro na mão do seu distribuidor, de um distribuidor novo, sem receber dele, colocar um estoque lá para ele vender, entendeu? Tá aqui, olha, você tem 7, 8 milhões meu aqui, 2, 3 milhões meu aqui para você vender. Se na hora que você vender, você me paga. É quase a mesma situação, tá? Você está deixando um patrimônio seu na mão de um terceiro. Bom, pessoal, agradeço muito a presença de todos, todo mundo que ficou até agora aqui com a gente. Agradeço muito a Dani e ao Passarinho pelo convite de participar aqui desse papo. Convido novamente vocês a olharem os temas dos nossos cursos lá no site da Bimo. Também está aqui no site, no chat, o link do site. A gente tem tem cursos de diversos temas, regulatório internacional, marketing voltado à exportação. De novo, os dois aqui, a Dani e o Passarini, são um dos nossos instrutores, né, nos cursos, então convido vocês a olharem. Aqui foi só uma entrada do que a gente apresenta, né, nos cursos, então, de novo, muito obrigada. Deixo aí a palavra para a Dani e para o Passarini também finalizar. É isso. Muito obrigada aí pela oportunidade. Queria convidá-los a olhar com bastante carinho esse olhar comercial de marketing, planejamento estratégico que a gente está trazendo aqui para o segmento, né? Que às vezes são temas que podem parecer do conhecimento, mas que a gente vai trazer um olhar mais comercial. Então, toda visão, toda vez que vocês me verem em algum curso, pode ter certeza que não vai ser teórico, vai ser prático, com a pegada comercial e para vender. Eu até tento segurar um pouco, o pessoal não achar que eu sou só venda, 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 mas para mim, marketing, e é o que eu mais acredito, ele tem que ser usado como estratégia para trazer retorno financeiro. Senão, não tem sentido para a gente investir tanto, né, em estratégias e planejar. A gente tem que ter um retorno, um resultado. E acho que isso é uma coisa que falta muito às empresas. A gente não vem de uma cultura de planejar muito. A gente precisa, por conta do contexto do Brasil, às vezes ter uma atuação muito imediata, mas mudar um pouco a mentalidade é parte da mudança e do crescimento e da maturidade que vai trazer mais retorno financeiro para as empresas. Então, quero agradecer também a todos, especialmente a vocês da BIM, Passarini aqui por dividir esse painel, Lari, e também o que vocês precisarem de mim, fico à disposição. Se vierem a Lisboa, vamos tomar um café, fazer bons negócios, não é? E comer um pastel de nata, tá bom? E se forem à Bahia, me avisem para eu morrer de vontade, que comeram uma acarajé e eu não estava lá. De vez Legal. em quando me avisam também. E eu fico assim, meio triste, mas feliz, né? Que alguém está comendo por mim. Pessoal, muito obrigado. Gostei da história do pastel de nata. Já que tem que oferecer, vocês sabem que eu fico em Ribeirão. Aqui é a terra do chopp, né? A terra do pinguim. Então, quem estiver por aqui, chama para a gente tomar um café ou tomar um chopinho. Não, Nathalie, eu vi sua pergunta. Rapidinho só. Existem dois países que você não precisa ter representante legal: Colômbia e Costa Rica. O registro pode ficar direto no seu nome. Respondi. Gente, feira é muito importante. Ela agrega muito mais valor, gente, mas muito mais valor do que muitas pessoas pensam.
utilize as feiras ao favor, não vá, como a Daniela disse, só por ir, vão para poder entender esse mercado, tá? Essa é a minha dica. Eu vejo a importância, e elas foram muito importantes para o grupo Passarini, para esse crescimento, por toda essa parte. Então, eu acho que essa é a minha dica final aqui, tá? Para vocês, utilizem o máximo possível essa situação. E eu estou à disposição. Se tiverem mais dúvidas, estou aqui para responder todas essas dúvidas. E próximo encontro, não esqueça, né, Larissa? Temos mais um aí. E FDA em breve. Bom, é isso, Obrigada aí. pessoal. Bom dia para todo mundo. Bom Obrigado, dia aí. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.